Prepare-se para mergulhar nas profundezas da história da encantadora cidade de Louveira. Transmitiremos as origens misteriosas, desde o primeiro povoador, viajaremos através dos séculos, testemunhando os primeiros anos da cidade, seu desenvolvimento marcante e os momentos cruciais que moldaram seu destino. Embarcaremos numa jornada pelos principais pontos turísticos de Louveira, da majestosa estação ferroviária à serena Igreja São Sebastião, explorando a riqueza arquitetônica e cultural que define a cidade. Conheceremos as pessoas que viveram e continuam a viver em Louveira, compartilhando histórias que atravessam gerações. Louveira tem suas raízes nas entradas e bandeiras do século XVII. Em 1628, Gaspar de Louveira aderiu à expedição de Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto, visando explorar novos territórios. Em 1639, o Gaspar e sua esposa Páscoa Costa se instalaram no Pouso das Oliveiras, que era um ponto de descanso para bandeirantes e tropeiros, e ficava aqui, nessa região de Louveira. E foi onde cultivaram pequenas culturas de subsistência, abastecendo tropeiros e impulsionando o crescimento populacional. Por 300 anos, Louveira fez parte de Jundiaí. Com a criação do município de Vinhedo em 1948, Louveira tornou-se bairro de Vinhedo. E com a realização da primeira eleição municipal de Vinhedo, o bairro de Louveira elegeu 5 vereadores, consolidando sua força política e pavimentando o caminho para a emancipação. Com essa representatividade, em 1963, então, o povo manifestou-se favoravelmente pela elevação de Louveira a distrito. A Lei 8.092 de 1964 oficialmente elevou Louveira à categoria de município. E em 1965, Louveira tornou-se oficialmente um município com a posse do primeiro prefeito Odilon Leite Ferraz. Desde então, a cidade de Louveira passou por uma transformação significativa desde a sua emancipação. Louveira cresceu em população, em economia, em infraestrutura, se destacando também como polo turístico, valorizando sua história e cultura. Isso também se deve a Louveira estar numa localização privilegiada e estratégica entre Campinas e São Paulo. É uma cidade orgulhosa de seu legado e comprometida com o futuro. Eu sou nascido em São Paulo, vim para cá com algumas semanas de vida. Meu pai era proprietário da fazenda. Eu vivi aqui até os 14 anos de idade. Essa fazenda é anterior à existência da cidade de Louveira. A gente pertencia a Jundiaí. A fazenda foi muito importante na origem e no desenvolvimento da cidade, porque quando houve a era do café com leite, né? A fazenda era produtora de café. Onde é o jardim da fazenda eram terreiros de secagem de café. E naquela época era a pujança da economia brasileira advinha da produção de café. Depois que o café teve uma decaída no preço internacional e houve a queda de 29, o Brasil ficou numa situação de a produção de café era muito grande e não tinha o que fazer com tanto café porque o mercado não estava demandando dessa produção. Aí aqui na fazenda, houve uma migração do café para a produção de leite e posteriormente para a produção de uva, né? Então, para o município de Louveira, a fazenda foi assim, eram 107 alqueires de um município relativamente pequeno. Então, a história dessa fazenda, somadas à importância que tinha a fazenda Conceição do Barreiro, que era do Júlio de Mesquita, e a fazenda Santa Isabel, que era do Odilon Leite Ferraz, que foi o primeiro prefeito de Louveira, elas eram muito importantes na absorção de mão de obra,
na geração de riquezas para o município. E várias famílias de imigrantes italianos que vieram para substituir a mão de obra, até então a mão de obra escrava, né, no Brasil, essas famílias vieram da Itália e se estabeleceram como meieiros, como mão de obra para a produção de café, e posteriormente foram adquirindo suas propriedades, foram se estabelecendo como proprietários de terra. Família Micheletti, família Bragili, família Cestaroli. Antes do meu pai, inclusive, adquirir a fazenda, eles foram meieiros de café, na produção de café aqui na Fazenda Santo Antônio. Então, a fazenda tem uma importância enorme, né, na história do município, na história do estabelecimento dos migrantes italianos para cá e toda essa evolução que foi desde que era distrito de Jundiaí até a emancipação e transformação em município de Louveira. A construção da subestação, ela começou no início das primeiras décadas de 1900, pega num momento de modernização da ferrovia brasileira, principalmente aqui na região, que era um importante trecho, a ferrovia Santos-Jundiaí, que ligava o interior de São Paulo ao Porto de Santos, né? Então, assim, pega um momento que era a transição de matriz energética carvão e lenha, que eram os trens movidos a vapor, para a eletrificação. Então, assim, é uma tecnologia pioneira na tecnologia que a gente vê hoje nos trens da CPTM, por exemplo. A subestação de Louveira, ela é a primeira subestação ferroviária de eletrificação na América Latina. Então, assim, para a época, foi um avanço muito grande, tanto que a companhia era considerada uma das melhores companhias ferroviárias do mundo. Foi um impacto grande, tanto para a companhia, em relação de crescimento, mas também impacto na região. Então, o crescimento da região, com maior movimentação de carga, é a chegada, o início do desenvolvimento na região central de Louveira. De uma maneira bem simplificada, a subestação ela funcionava como um transformador de energia. Ela era alimentada por corrente alternada, que vinha das redes de transmissão, que é a energia comum que a gente tem em casa, passava pelos equipamentos, chaves de segurança, transformadores, motogeradores, e era fornecida em corrente contínua para a linha do trem. Então ela alimentava o trecho de Jundiaí até Campinas da parte de eletrificação da linha férrea. Pela época, pelo contexto histórico, você olhar a complexidade dos equipamentos que tem aqui dentro e a grandiosidade dos equipamentos que tem aqui dentro, é quase inacreditável que isso daqui foi construído há mais de 100 anos atrás. Naquela época, os construtores não tinham os equipamentos, não tinham a tecnologia, não tinham os materiais que a gente tem hoje em dia para construir. Tanto que isso foi um dos principais desafios para a gente na restauração, que é justamente muito material importado, muita técnica construtiva diferente, muita técnica construtiva que hoje em dia já não é mais utilizada. A gente quase não tem referência bibliográfica, a gente quase não tem material para ter acesso a essas técnicas. Então, o que a gente conseguiu fazer de restauração foi na base de muito estudo, para a gente conseguir chegar o mais próximo possível e fiel ao que era a subestação naquela época. E está aqui. Estou em São Paulo há 15 anos, minha profissão como engenheiro civil, e eu tive a oportunidade de vir a Louveira para tocar uma obra. Quando eu entrei dentro, ali no complexo de Louveira, ali da subestação, eu me apaixonei, porque quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei na ferrovia. Então, quando a gente começou a obra, eu sonhava em cada detalhe. Como era uma restauração, eu sonhava em cada detalhe, o cuidado que eu tinha que ter com a subestação, com a residência, com todos os detalhes, com o maquinário, tudo. Eu chorei muito, eu briguei muito, eu aprendi e eu ensinei muito. Cada detalhe que eu descobria, né,
é magnífico, né? A gente foi fazendo pesquisas, eu e o meu filho, e a gente foi pesquisando, foi trazendo, foi buscando conhecimentos, né, para trazer o mais original possível da subestação. Ela agora em 2021 fez 100 anos. Estamos mantendo a originalidade, né, das máquinas, trazendo, montando elas, fazendo a consolidação dos tijolos, tirando cada detalhe de tijolo, né, para fazer a consolidação, né, a própria massa, a argamassa, trazendo a originalidade. Nós temos aqui na subestação um maquinário impecável, né? Nós temos as chaves, temos transformadores, nós temos um maquinário de geradores de energia, e com a segunda etapa de restauração a gente conseguiu montar novamente, né? Até mesmo em nível nacional, Louveira é referência em questão de conservação de patrimônio histórico, porque a gente tem uma estação ferroviária, a gente tem armazéns de carga, a gente tem a própria subestação ferroviária, a primeira da América Latina restaurada, conservada, manter viva a memória e a história de quem trabalhou aqui, que a subestação ela não fez só parte da vida dos trabalhadores aqui, mas fez parte da vida de todos ao redor da subestação, porque junto com a companhia veio o desenvolvimento. Então, muita gente que teve emprego na companhia, seja trabalhando na subestação ou seja trabalhando na linha, as vilas ferroviárias que se desenvolveram aqui ao redor. Então, assim, a subestação faz parte do desenvolvimento de Louveira, de o que Louveira é hoje, faz parte da história do povo que mora aqui aos arredores da vila ferroviária, porque foram famílias que trabalharam na época que o trem funcionava, e aqui continuam seus filhos, continuam seus netos, seus bisnetos, que continuam fazendo parte da história de Louveira, continuam fazendo parte da história da subestação. E aqui estamos, na Estação Ferroviária de Louveira, que é um ponto histórico e um ícone do desenvolvimento da cidade. Por volta de 1830, a Inglaterra e outros países europeus ingressam na era da ferrovia. E o Brasil, como era economicamente dependente da Inglaterra, cresceu o interesse pelo transporte ferroviário. O início de tudo foi com os primeiros pés de café plantados em Campinas, por volta de 1839. O café, ele era transportado por mulas. Essas mulas partiam diariamente. Era por volta de 1.200 animais. As estradas carroçáveis já não comportava mais. A solução, então, foi criar um vínculo entre os ingleses e o Barão de Mauá, com a proposta de um novo sistema de transporte, o ferroviário, onde os ricos cafeicultores poderiam levar sua preciosa carga direto até o Porto de Santos. O governo imperial, ele cedeu a concessão para a empresa São Paulo Highway, que se dispôs a construir estradas de ferro ligando Santos até Campinas. Daí veio a Guerra do Paraguai, e a São Paulo Highway informa que não vai ser mais possível levar os trens de Santos até o destino de Campinas, por falta de recursos, e que chegaria somente até Jundiaí. Como foi resolvido então esse problema? Os cafeicultores lá de Campinas se juntaram com o Saldanha Marinho, presidente da província de São Paulo, e fundaram em Campinas a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que inicia suas linhas ali em Jundiaí, finalizando em Campinas. Esse trecho corresponde às seguintes estações: Jundiaí, que é o início, Capivari, atual Louveira, Rocinha, atual Vinhedo, Valinhos e Campinas, que é o final da linha. Em 11 de agosto de 1872, o trecho Jundiaí-Campinas tem a primeira parada a Estação Capivari, que leva o nome do rio, hoje conhecida como Estação Louveira. E após o acordo firmado em 1887 entre a Companhia Paulista e a recém-criada Estrada Ferrocarril Itatibense,
A antiga estação de 1872 foi demolida e um novo prédio foi erguido, entregue em 19 de novembro de 1890, prédio que durou 25 anos, sendo substituído pelo atual, inaugurado em 1915, com extensa cobertura metálica nas plataformas de embarque, contando também com espaço de escritório, café e sala de espera. Sobreviveu até 1952, quando foi fechada. Depois, na década de 90, foi tombada como patrimônio histórico. E em 15 de julho de 2013, a Prefeitura de Louveira toma a iniciativa do restauro. E em 21 de março de 2016, a estação foi entregue à população. E hoje a estação, além de ser uma referência histórica, é ponto de encontro para ciclistas e palco para a feira de artistas e produtores locais. Esperamos que em breve a estação volte a transportar pessoas, proporcionando essa experiência única, que é viajar de trem. Louveira é uma cidade que cresceu com fé e devoção. Desde os tempos mais remotos, suas igrejas foram o coração pulsante da comunidade, reunindo famílias, preservando tradições e impulsionando o desenvolvimento local. Cada templo guarda histórias que moldaram nossa identidade, fortalecendo laços e construindo um futuro solidário e próspero. Cada igreja é um marco dessa trajetória. Nós estamos na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, no bairro Santo Antônio, Louveira. Em 1980, eu cheguei aqui no bairro Santo Antônio, vindo do estado do Paraná. Assim que eu cheguei no bairro, estava terminando a construção no centro do bairro, que hoje é a igreja referência para o bairro. Mas meses antes, a comunidade celebrava aqui, na Igreja Santo Antônio. E com o crescimento da população no bairro, ficou pequena. Foi construída uma nova igreja. E aí foi transferido as celebrações para a igreja maior. No ano de 1988, o nosso pároco, então na época, Padre José Carlos da Silva, teve a iniciativa de restaurar a igreja de Santo Antônio. Foi feito o restauro e lembro que assim que terminou o restauro, eu casei no dia 15 de abril de 1988. Praticamente era uma sexta-feira e o restauro tinha terminado naquela semana. E aí eu realizei com muita alegria aqui o meu casamento com a minha esposa, a Vera Lúcia. Depois, agora recente, em 2019, teve um segundo restauro aqui. Uma alegria muito grande. Eu faço parte também da história dessa paróquia, um pouco, né, que eu trabalhei aqui. 8 anos e meio, do ano 2000 a 2008. Eu estou aqui nessa paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, de Santo Antônio, e acredito que essa igreja está num ponto estratégico aqui no bairro. Uma igreja construída numa dimensão tão grande. Essa igreja foi construída pelo padre Pedro Sanches, pároco na época. Penso que o desenho, porque a própria arquitetura já pedia um formato que as pessoas pudessem estar mais próximas do presbitério, próximas do altar. Certamente procuraram fazer nesse estilo em função da própria liturgia, que também pede esse acolhimento, essa participação mais próxima do presbitério, da escuta da palavra, da mesa da palavra.
Então, meu nome é Luiz Antônio dos Santos, conhecido como Li dos Santos, tá? Sou nascido na terra aqui. E hoje a gente tem aqui uma propriedade que a gente abriu a porteira para mostrar um pouco do que a gente fazia antigamente. E é uma propriedade hoje que se tornou, tá, um ponto de referência para o turismo na região e na nossa cidade de Louveira. Por motivo do quê? Que as pessoas vêm aqui fazer uma degustação, conhecer o nosso trabalho e apreciar o vinho que a gente produz aqui. Isso aqui para a cidade é muito importante, que a gente permaneça no campo, que a gente fique no campo. E para a gente ficar no campo a gente tem que agregar alguma coisa, agregar valor para a gente sustentar. Hoje essa vinícola ela tem aí 42 funcionários. Imagine só se nós abandonássemos isso aqui ia ser o quê? Ia se virar um loteamento. Nós estamos numa área de manancial. Então isso aqui, hoje permanecemos, nós fornecemos, bem dizer, fornecemos água para a cidade, tá? Não tem impacto nenhum. Então é muito importante a agricultura para a nossa cidade. Consegue manter as nossas raízes aí. Tudo que começou aqui na época, apesar que muitos anos atrás, né, nós tivemos aqui, era café. Então, por motivo da dificuldade que teve o café, também depois a cana-de-açúcar, a bolsa, com problema de quebra da bolsa também, aí que aconteceu, os barão começaram a vender. Os barão precisavam de alguém para trabalhar na lavoura. O que aconteceu? Como teve a abolição, eles começaram a buscar o pessoal no Porto de Santos. Como teve a imigração muito grande dos italianos para cá, aí como que teve a crise, que nem eu falei, eles começaram a fracionar e vender algumas partes da fazenda para os italianos. Como tinha a crise do café, a cana, eles tinham que cultivar alguma coisa. Aí começaram a trazer para cá umas variedades de uva para eles plantarem. Tá? Foi os padres que trouxeram para eles permanecerem no campo. Aí começaram a trazer as uvas. E veio a uva Niágara branca, tá? Em primeiro. Depois teve a mutuação aqui em Louveira, no bairro da Abadia, que nós pertencia para Jundiaí. Aí ficou a uva Niágara rosada. Por quê? Aí era uma propriedade pequena, tá? E o cultivo da uva começou a se sustentar toda a família. Por isso que a gente tem aqui as propriedades, são frações pequenas, porque foi adquirida de várias fazendas que pegaram a época da cana-de-açúcar. Aí tivemos uma dificuldade em 2000 e aí a gente optou para fazer o quê? Vamos partir para o turismo, vamos fazer um pouco do que a gente sabe fazer. A gente fazia vinho para consumo, aí a gente se uniu, okay? São duas famílias aqui, se unimos e começamos a fazer vinho. Tá? E o objetivo foi o quê? Fazer o vinho e vender para as pessoas. Ele é feito aqui e vendido na porta, ele não vende em mercado. O objetivo nosso é vender nosso produto aqui, agregando valor através do vinho. Então foi esse o objetivo nosso. E hoje, graças a Deus, a gente estamos aqui, tá? E nós estamos com referência hoje na cidade. No começo de tudo, nós fazíamos um vinho aqui com uma embalagem bonita, um rótulo bonito. Tá? E a gente foi vender isso aí em alguns bares, alguns restaurantes e não tinha comércio, ninguém aceitava. Achava que o nosso produto era industrializado. Tá? E aí ficou um ponto também, quase paramos, tá? Quase desistimos. Mas a persistência foi muito maior, tá? A gente é brasileiro, teimoso, né? Aí o que aconteceu? O que o pessoal queria? Eu queria um vinho artesanal. Aí eu mudei a embalagem, uma embalagem transparente, com uma pequena etiqueta escrito vinho artesanal. Aí sim que eu levava nos bares e nos restaurantes. Eles falavam que é o vinho da casa, é o vinho do nono, era aquilo que eles queriam. E aí foi que alavancou nós fazer tudo isso. Hoje Louveira está onde está porque começou com a agricultura, começou com a uva. Eu gostaria que muito mais propriedades sitiantes fizessem isso. Para quê? Para a gente permanecer na propriedade da área rural, a gente sobreviver com a área rural. E aqui é a terra da uva. É muito importante a uva para a cidade de Louveira. Embora outras situações econômicas estejam se infiltrando na cidade, Louveira, hoje em dia, ainda produz muita uva de qualidade e devemos isso às grandes famílias que tiveram as suas produções de uvas feitas com muito empenho e carinho. Meu nome é Maria Creuza Pagotto de Souza. Sempre morei em Louveira. E aqui é o sítio onde
de herança do meu pai, e a gente trabalha aqui, nas uvas. E a plantação fica aqui no bairro Santo Antônio. A plantação de uva aqui começou com o meu avô há muitos anos, uns 100 anos atrás, né? E aí o meu pai continuou a plantação e agora a gente está assumindo aqui ainda, cuidando das uvas. A uva aqui é a uva MH, rosada, uva de mesa, né? E a gente vende para o Ceasa. E tem alguns também que vêm comprar, que tem as barraquinhas de fruta, né? Eu gosto, eu amo o que eu faço. Eu venho todos os dias de manhã aqui e eu gosto muito de trabalhar na uva. Louveira é conhecida como a terra da uva, né? E preservar isso daqui é importante para a cultura e para a história da cidade, né? As produções de uvas finas projetou Louveira a um alto patamar, já que a cidade tem uma forte vocação à produção de uvas e vinhos. A tradicional Festa da Uva se mostra como exemplo de como a cidade integra a tradição italiana, apoiada nas atividades locais, com destaque à valorização e concretização desse patrimônio ligado ao município. O meu nome é Luiz Galo, nasci aqui em Louveira, eu casei em 77 nessa igreja. E depois eu fiquei 25 anos de ministro, 21 anos de diácono. E hoje eu sou diácono emérito da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Louveira. Nós estamos aqui na igreja São Sebastião. Agora, não tem como falar da igreja São Sebastião sem falar da matriz, que é a Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Capivari. É aqui, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, considerada a primeira igreja de Louveira, é a matriz. O início, lá em 1935, 36, aqui tinha uma capela e tinha o costume de rezas nesses lugares. E era justamente nesse espaço. O nome Sagrado Coração de Jesus foi escolhido pelo fato de, há uns 3 ou 4 anos antes, nós temos alguns participantes em Jundiaí do Apostolado da Oração. E o Apostolado da Oração, a devoção deles, né? E o padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus. Por isso que foi dedicado essa igreja, né, hoje matriz, ao Sagrado Coração de Jesus. Se você for analisar friamente, aqui foi feito com tijolo e barro. Você vê, a pintura da paróquia já é também da época. É conservado do jeito que foi feito. Para a época, em 39, que foi o decreto de inauguração da igreja, ela era suficiente para o número de pessoas. Só que depois foi ficando pequena. Aí houve, então, a necessidade da construção de uma maior. Na época da construção dessa igreja, foi visto o terreno, onde seria a construção. Em 56 teve uma chuva de granito muito grande na região e acabou com toda a plantação. Então aí os viticultores da época se reuniram e falaram: não, vamos dedicar a São Sebastião, porque ele é o protetor das pestes e da chuva, né, do tempo. E foi dedicado a essa igreja São Sebastião por esse motivo.
Mas foi trabalhoso também a construção dessa igreja, não foi fácil não. Tanto é que os bancos era fruto da festa da uva. Então a festa da uva era praticamente endereçada, assim, parte do arrecadado era endereçado à igreja para a construção. A construção em si, ela não foi mexida, mas ela foi reformada em 89, mais ou menos. Tudo que a gente vê dourado aqui dentro da igreja é ouro, né? Mas é uma folha bem fina, que é importada essa folha, não é brasileira. O bairro Santo Antônio foi se formando gradualmente graças ao esforço e dedicação de famílias de imigrantes italianos, que após anos de trabalho árduo, muitas famílias conquistaram um pedaço de terra na região então conhecida como Núcleo Paulo Prado, hoje reconhecido como bairro Santo Antônio, popularmente chamado de Quebra. O nome Santo Antônio tem raízes na fé e na tradição. Em um pequeno salão com capela anexa, as missas mensais eram celebradas com um quadro da imagem de Santo Antônio, trazida da Itália por Pietro Schicaglione. Ausente de imagens de santos, a comunidade adotou o santo como patrono, batizando o bairro com o seu nome. Antes de surgir o nome Quebra, se faz necessário contar um evento importante que marcou a história do bairro. A família de Antônio Schicaglione doou um terreno em frente ao modesto salão, acompanhado da pequena capela para que fosse construída a igreja de Santo Antônio. As festas em homenagem ao santo, que continuam até hoje, foram fundamentais para arrecadar recursos financeiros e durante essas celebrações, barraquinhas eram montadas para vender produtos e realizar jogos. No entanto, uma tradição menos pacífica também emergiu. Quando vendedores de fora chegavam para montar suas barraquinhas, alguns membros da família Schicaglione não os recebiam muito bem. Considerados briguentos, eles diziam: "Vamos quebrar eles". Em alguns casos, as barraquinhas eram destruídas e até mesmo violência física ocorria. Esse episódio tumultuado deu origem ao apelido Quebra, que se tornou sinônimo do bairro. Além da origem controversa do apelido Quebra, há uma outra teoria que explica sua origem. Na época, as plantações de milho eram comuns na região e a colheita era conhecida como a quebra do milho. Então era comum ouvir perguntas como: "Para onde você vai hoje?" "Eu vou para o plantio" ou "Eu vou para a quebra". Com o tempo, o termo quebra se tornou sinônimo do local. Interessantemente, o apelido Quebra ganhou tanto reconhecimento que chegou a constar nas passagens de ônibus da Viação Caprioli. Duas histórias, duas versões. Uma marcada pela rivalidade e violência, outra pela tradição e trabalho. Ambas contribuem para o rico tapeçário que é o bairro Santo Antônio, o Quebra. Seja pela quebra das barraquinhas ou pela quebra do milho, o nome permanece um lembrete da história e da identidade da comunidade. A área de lazer do trabalhador de Louveira, inaugurada na década de 80, foi criada para oferecer um espaço de convivência, esporte e lazer à população. Com ampla estrutura, o local conta com quadras esportivas, pista para caminhada e espaços para eventos comunitários. Além disso, abriga atividades culturais e esportivas promovidas pela Prefeitura. Desde a década de 80,
A área de lazer do trabalhador abriga a majestosa Festa da Uva, o grande evento da celebração da colheita da uva, que ajudou no desenvolvimento da cidade, arrecadando verba para construções da época. A partir de 2013, o recinto da área de lazer incluiu em seu calendário a Festa das Tradições Nordestinas, uma homenagem aos migrantes que hoje ajudam também no crescimento da cidade e têm a oportunidade de celebrar sua cultura através dos pratos típicos do Nordeste, além dos shows que fazem parte desse evento. E agora, em 2024, foi inaugurado o novo parque, o Parque Municipal do Capivari, que é mais do que um espaço de lazer, é um marco na história de Louveira. Situado em meio à natureza, o parque surgiu como um projeto de preservação e valorização ambiental, transformando uma área natural em um refúgio para moradores e visitantes. Com uma bela estrutura, áreas de conveniência e uma linda lagoa, ele é o destino perfeito para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza. Cada visita ao parque é um mergulho na história de Louveira, onde o passado e o presente se encontram em harmonia. Quem descobre o encanto do Parque Capivari vivencia um dos tesouros mais preciosos da cidade. A necessidade de contar essa história nasce do amor à Louveira. Amor à memória que temos e que foi compartilhada pelos nossos antecessores louveirenses. Amor por essa maneira de ver Louveira entre seus documentos, pontos turísticos, eventos e histórias relevantes. Assim, através das vozes daqueles que vieram e testemunharam a história, podemos mergulhar nas raízes profundas e nas riquezas culturais de Louveira. Uma cidade que se ergue orgulhosamente sobre o seu passado, enquanto caminha para um futuro próspero.